Quando eu tinha 13 anos, dois primos meus foram lá em casa. E eles chegaram lá e brincaram, se divertiram e tal. Quando chegou no final do dia, umas 5 horas da tarde, eles inventaram de abrir a Play Store e baixar um aplicativo de exercício em casa. E eles começaram a fazer aqueles exercícios e fizeram. E suando, e eu olhando aquilo e pensando, rapaz, tá certo isso. E olhava assim. E tipo assim, eu tive uma certa admiração por aquilo, sabe? Eu tava olhando e eu senti que, tipo assim, aquilo ali, por mais que eles estavam suando, tava parecendo que ia morrer, eles parece que estavam gostando daquilo ali e eu fiquei curioso, sabe? Fiquei instigado sobre aquilo ali. E aí eu peguei e depois que eles foram embora, uns 3 dias depois eu abri a Play Store e achei esse aplicativo também. Eu fui lá e baixei e comecei a fazer também. Comecei a fazer aqueles exercícios em treinar em casa e tal, pra ver se ia fazer alguma diferença no meu corpo, ou se ia dar algum resultado. E acabou que deu um resultado enorme. Mas não porque eu estava usando esses aplicativos, mas porque isso me deu uma força, me deu um ânimo, algo que me fez ir tão pra frente, focar tanto nisso, que eu não entendi o que é aquilo, não sabia o que era aquilo dentro de mim, aquele fogo que me fazia buscar mais e mais e mais exercício. E aí eu conheci a calistenia. Depois que eu conheci a calistenia, eu aprendi movimentos como front lever, como a bandeira humana, como Iron Cross, ou no inglês, bom falar, né? Iron Cross. Então, depois que eu aprendi esses movimentos, que eu dominei realmente isso, eu sempre fui buscando algo a mais, algo a mais, algo a mais. E eu estive nessa jornada, aquele único dia, aquele pequeno dia, que os meus primos foram em casa e treinou com aquele aplicativo de treino em casa, de exercício em casa, aqueles aplicativos de projeto de perda 15 quilos em 30 dias, ganhe 15 centímetros de braço em 30 dias. Com esse aplicativo, aquele dia fez tanta diferença em mim, uma diferença que eu não imaginava, que eu não esperava, eu realmente não esperava. Porque depois daquele dia, eu comecei a treinar por 5 anos. Eu tinha por volta dos meus 13 anos. E dali pra frente eu não parei mais de treinar. E é algo que eu tenho como uma rotina de vida. Às vezes eu paro, às vezes eu dou uma recaída, mas é algo que eu amo. E eu realmente não consigo desgostar. E isso que me fez ir pra frente, que me fez treinar, que me fez batalhar e conseguir cada movimento, vencer o desânimo, vencer a frustração, vencer toda aquela visão que eu tinha sobre mim mesmo, de que meu corpo era ruim, de que eu não conseguia, de que era muito difícil, de que eu tinha que usar esteroides para conseguir, de que não era real, só as pessoas do Instagram, do YouTube conseguiam e eu não. Para mim vencer aquilo tudo, algo que tinha aqui dentro de mim, que me fez vencer isso tudo, se chama motivação. E essa motivação foi o que me levou tão longe. Foi o que me levou a conquistar movimentos que os ginastas fazem. Os ginastas fazem em Olimpíadas. Eu consegui. E eu te digo que, na verdade, não é tão difícil quanto parece. O que me fez conseguir tudo isso, o segredo para mim, que virou totalmente o meu jogo, foi conseguir dominar a motivação e entender que ela não é um bicho de 7 cabeças ou não é algo tão instável quanto parece, quanto as pessoas dizem. Para você ficar motivado você tem que ouvir música. Você não precisa virar refém de música, de filme, de vídeo, de nada que vai te estimular a estar motivado. A única coisa que você precisa é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, esse vídeo a gente vai abordar tudo sobre o que é motivação, como dominar ela, como ter controle sobre as suas emoções, como usar disso ao seu favor para conseguir bater as tuas metas, para conseguir cumprir os teus objetivos, para conseguir vencer coisas que pareciam difíceis para você. Então, o que eu fiz foi o seguinte. A primeira coisa que eu pensei é que eu tinha que treinar. Mas beleza, eu tinha que treinar, mas eu queria alguma coisa. O que eu queria com aquilo? Eu queria um corpo bom. Queria um corpo bom para conseguir atrair as meninas na escola e ser um cara bem falado, ser um cara popular. E eu realmente consegui isso, eu consegui. Mas o que me levou a realmente conseguir fazer treino após treino, dia após dia, foi essa motivação.
Mas no começo eu não tinha motivação nenhuma, motivação zero. E na real eu nem gostava de treinar, eu odiava treinar, porque eu não sabia, não tinha técnica, não tinha experiência, e eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Então imagina, você nunca fez uma coisa na sua vida, você nunca teve aquele hábito, e aí você vai lá fazer aquele hábito, você faz, por exemplo, você quer tomar banho gelado todo dia de manhã, e você nunca fez isso. E a primeira vez que você faz, você sente uma dor extrema, você sente um desconforto extremo. E isso vai te fazer não querer fazer mais aquilo, vai te dar um desejo enorme de desistir, de não passar mais por aquela dor, de não passar mais por aquele desconforto. E foi isso que aconteceu comigo. O que me fez vencer isso foi não ligar para a dor. Foi literalmente fingir que nada estava acontecendo. Foi não pensar, foi apenas fazer. O que atrapalha muito as pessoas, o que muita gente não entende é que a dor não resolve. Sofrer não resolve. Então não perde tempo sofrendo, não perde tempo pensando, nossa, esse treino me causou tanta dor no outro dia, nossa, eu não estou vendo resultado, nossa, eu não tenho condição, nossa, eu não tenho academia. Apenas faça com o que você tem, na situação que você está, da melhor forma que você pode. Então, use do que você tem, na situação que você está, da melhor forma, da melhor forma que você pode. E foi exatamente isso que eu fiz. O que eu tinha era só a minha casa, o chão e aquele aplicativo. Então, eu rachei de treinar com aquele aplicativo no 12. Eu treinei sem parar. Até que eu vi que aquilo ali já não estava mais fazendo diferença, já não estava mais dando resultado em mim. Então, aí eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer. E aí eu descobri a calistenia. Depois que eu descobri a calistenia, eu ainda não gostava de treinar. Mas depois que eu descobri a calistenia, eu aprendi a gostar. Não porque eu descobri um novo esporte e aquilo me deu um desejo incessante de treinar e eu descobri que era bom, mas porque eu fingi que eu gostava. Então, até agora, vamos só dar um pause aqui para você entender o que a gente já viu até agora. Então, até agora você já viu que motivação é um desejo interior incessante de conquistar o seu objetivo. E esse desejo é o que te leva a conseguir andar cada degrau e dar cada passo no progresso até conquistar esse seu objetivo. Isso é motivação. Eu podia estar falando aqui que motivação é o que libera adrenalina no seu cérebro e te dá energia para fazer o que você tem que fazer em situações difíceis e falar tudo científico. Mas no geral é isso, é um desejo que te faz olhar para o seu objetivo, te faz olhar longe e te motiva a fazer o que você precisa fazer para conquistar ele. Então isso é motivação. E você já entendeu também como estar motivado no momento. Então, isso não vai te garantir estar motivado sempre, mas naquele momento vai te garantir sim. Então, que foi o que eu falei, o seguinte, não pense, faça. Você não precisa pensar, nossa, se você tem que... Coisa simples, você tem que limpar a tua casa. Então, eu não estou com vontade de limpar a casa, eu não tenho força para isso, e realmente isso é muito difícil, isso mexe com o meu psicológico, eu não estou bem para isso. Então, para de pensar que você não está bem, para de pensar que é muito difícil, para de pensar em tudo. Só pensa na primeira coisa. Qual que é a primeira coisa que você ia fazer? A primeira coisa que eu ia fazer era levantar e pegar a vassoura. Então levanta e pega a vassoura. E só isso. Você só vai fazer isso, você não vai focar que você não está bem, que isso, que aquilo. Pega a vassoura. Depois você pegou a vassoura, varre o chão. Sem pensar, só vai varrendo, automático. Só deixa ir. Quando você está tomando banho, é comprovado cientificamente que quando você está tomando banho, a maioria das pessoas nem percebe o que está fazendo. É tão automático que você só deixa ir, entendeu? Você não pensa, você faz. Então isso vai te manter motivado naquele momento. Por quê? Porque você não vai estar pensando nas dificuldades, você não vai estar pensando nos obstáculos. Você vai literalmente estar fazendo, agindo em prol da solução. Então isso vai te manter motivado no momento. Mas essa motivação vai acabar. E vai chegar uma hora que aquilo vai ser tão difícil que você vai precisar não de uma motivação momentânea, mas sim de uma disciplina constante que vai te conseguir permitir passar por aquele obstáculo. E talvez por aquela muralha, aquele chefão, que é o que vai realmente dizer se você vai, por exemplo, no meu caso, se eu ia realmente largar o esporte e desistir ali naquele momento, naquele dia, que estava difícil, que estava doendo, que eu não queria treinar, que eu estava cansado, ou se ali eu ia decidir que eu realmente ia viver aquilo para o resto da minha vida. Então,
para você conseguir passar por esse dia e vencer definitivamente. Então, voltando ao que eu estava falando, a história da calistenia. Eu treinava com os aplicativos da Play Store, só que chegou uma hora que não fazia mais diferença, então eu conheci a calistenia. Mas mesmo assim, eu ainda não gostava de treinar, eu odiava treinar e era muito... me incomodava demais, era muito desconfortante para mim, eu não gostava daquilo. Como que eu fiz para aprender a gostar? E não ter mais que me motivar para treinar, mas sim treinar por necessidade. Foi o seguinte, eu comecei a treinar fingindo que eu gostava de treinar. Eu comecei a falar para mim que eu gostava de treinar. Eu sei que pode parecer meio doido e parecer, nossa, esse cara tá falando besteira, isso não tem nada a ver, que eu tô fazendo o que nesse vídeo? Mas calma, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor isso. Eu comecei a dizer para mim que eu gostava de treinar e que eu amava aquilo, que aquilo realmente estava fazendo diferença para mim, que aquilo me ajudava e que aquilo realmente era uma parte de mim, naquele momento. E quando eu comecei a dizer isso para mim mesmo, o meu cérebro foi entendendo tanto isso e foi se acostumando tanto com aquele ambiente, com aquelas frases, com aquela pessoa, aquela personalidade que eu criei para mim mesmo, que o meu cérebro acabou incorporando tudo aquilo. E aquilo virou literalmente uma parte de mim. Hoje eu não vivo sem conseguir treinar, sem calistenia, sem nada. E tanto que eu não sou tanto assim. Eu treino academia, mas eu não sou tão fã por conta da calistenia. Porque foi algo que veio lá da origem, veio do começo. E foi uma coisa que eu trouxe para mim, que eu interiorizei. Então, quando você faz isso, quando você não procura motivação, mas você se torna motivado, aí você vira o jogo, aí você começa a jogar o jogo dos adultos. Então, quando você começa a ser uma pessoa motivada, uma pessoa disciplinada, e para de pensar que, eu tenho que estar motivado para conseguir o que eu preciso fazer, é o que vai te dar força. E uma dica que te ajuda muito é o seguinte, é você parar de apelar para motivações superficiais, como, eu vou ouvir uma música para mim conseguir colocar mais força nesse exercício, eu vou ouvir uma música para mim conseguir limpar minha casa, isso. E isso também vira um hábito no seu cérebro, vai chegar a hora que você só vai conseguir fazer qualquer coisa se você tiver uma música, se você tiver aquele vídeo motivacional que você tá ali guardando para pensar, nossa, quando eu estiver naquele dia difícil, naquele momento difícil, eu vou ver esse vídeo e eu vou conseguir ter a força para fazer o que eu preciso fazer. Isso pode sim te ajudar, uma vez ou outra, mas você se acostumar demais com isso, vai virar um hábito, vai virar um vício, e aí você nunca vai conseguir estar motivado, você nunca vai conseguir fazer nada, você sempre vai estar com aquele corpo morto, com aquela expressão de caída, sem força, porque você não tem a sua base de dopamina, porque você não tem o seu remédio, que é o quê? Aquele vídeo, aquela música, aquele filme, aquele gatilho que te dá aquela energia para ir lá e fazer o que você precisa fazer. Aquele vídeo que te arrepia, que você olha pro seu braço e sente, nossa, é agora que a minha vida vai mudar. E passa 5 minutos, tudo aquilo acaba. Você já não tá mais arrepiado, você já não vê mais sentido naquilo, você já precisa ver o vídeo de novo, e você vai perceber que com o passar do tempo, você vai ver naquele vídeo, aquela música, aquilo já não vai mais fazer tanto efeito. Vai acabando o efeito. Por isso, é bem melhor, muito mais vantajoso, você se tornar alguém motivado do que você buscar motivação. É isso que torna um adulto um adulto. É isso que te tira dessa personalidade de criança e te puxa a ser alguém que realmente vai fazer a diferença na tua própria vida. Então, é isso que é motivação. Motivação é você não pensar, você fazer, até você estar motivado. Motivação é você viver a motivação até que ela se torne um hábito e você não precisa mais se motivar, mas para que você seja motivado e não busque motivação superficiais. E se te ajudar, se for uma energia a mais para você, se for o primeiro degrau, o primeiro passo, ver sim um vídeo, uma música ou algo que te motive, lembrar de algo que te motive, então arrocha, começa. O importante é que você dê o primeiro passo e que você não pense nas dificuldades, em tudo que pode te atrapalhar, mas que você realmente faça. E se esse vídeo te ajudou, já fala aqui nos comentários o que você tem feito para te motivar, o que você usa para vencer os seus momentos difíceis, o que você faz quando você não tem força, tá com aquela preguiça, tá procrastinando, não consegue vencer aquele obstáculo, não consegue ir lá estudar, não consegue ir lá limpar a tua casa ou fazer o que você precisa fazer. Fala aqui nos comentários,
porque eu também erro, eu também sou humano e eu também posso ser ajudado com você. Você também pode me ajudar. Fala aqui nos comentários que eu quero ler cada comentário e descobrir como me ajudar. E também, se eu puder te agregar, eu vou estar respondendo nos comentários e te falar como você pode aprimorar o que você usa e quais as melhores maneiras de estar melhorando o que você usa ou tá até mesmo mudando esse hábito, tá bom? Então, já deixa o like aí se esse conteúdo te ajudou e eu te espero no próximo vídeo. Até mais.